Fala, meus amores, tudo bem? Mais um enorme prazer estar com vocês aqui, muito legal, né? Aqui na nossa sala de saber, onde eu vim tentar dar uma mãozinha e ajudar no que eu posso, cara. Claro que, sei que às vezes a gente não consegue compreender tudo, mas, o máximo que eu posso fazer aqui pra gente chegar junto na aprovação e se você for aprovado ou não for aprovado também, manda mensagem aqui pra gente, tudo bem? Na aula de hoje eu quero conversar um pouquinho sobre cultura, que é um assunto bem pertinente e muito comum nas universidades do Brasil, e é muito legal falar disso, né? Mas de qualquer coisa, lembrem que cultura, por um bom tempo, foi associado a conhecimento, né? Fulano ali não tem cultura. Nossa, você é uma pessoa com tanta cultura falar uma coisa dessa. Calma. Quando a gente fala de cultura, primeiro a gente tem que pensar que não envolve uma categoria de, olha, pessoas com cultura, pessoas sem cultura. Ainda bem, graças a Deus, a gente rompeu com essa ideia, né? A gente entende hoje que existem comportamentos que são cultivados no tempo, no espaço, pelas tradições, e a gente também compreende hoje que existem as manifestações culturais, que são abrangentes. Então, assim, certamente há pessoas que frequentam mais manifestações culturais, ou conhecem mais manifestações culturais que outras. Mas nem por isso faz esse sujeito ter mais cultura que este outro daqui, tá? E essa noção, ela é legal pra gente começar o nosso pagodinho de hoje, tudo bem? Fiz essa introduçãozinha longa só pra gente associar. A ideia de cultura, como um todo, ela advém, sobretudo, aqui do século XVIII e do século XIX, tá? Ou seja, ela é pós-Revolução Francesa, né? Onde cultura remete, sobretudo, ao cultivo, como eu disse para vocês, ok? Antes disso, era muito comum as práticas culturais serem encontradas em espaços como a alta nobreza, uma cultura erudita, ou, no caso, entre o povo, numa cultura popular. Era muito comum isso, né? Eu já visto, por exemplo, pessoal, que as tradições, elas acompanham os grupos, as tradições, elas acompanham, por exemplo, as sociedades como um todo. No século XVI, a gente tinha, só pra gente comparar aqui, né, mencionar, era muito comum os carnavais, ou esse período aí de pré-quaresma, né, acontecer tanto na corte, tanto na nobreza, bem como entre o povo. A festa da nobreza era uma festa um pouco mais séria, um tanto quanto fechada, um tom profundo de contemplação e reflexão. Já a do povo era um pouquinho de festa, né? Onde as pessoas por alguns dias colocavam máscaras, se fantasiavam, inclusive alguns colocavam máscaras de reis e rainhas, ou seja, para que naquele dia, naqueles 4 dias, as pessoas, 4, 5 dias, não sei, as pessoas tivessem a sua fuga, né? Colocar para fora, externar os seus desejos, né? Aquilo que estava lá acumulado por décadas, por muito tempo, tá? Então, cultura é uma coisa que é intrínseco ao longo do Ocidente, por exemplo, e também no próprio Oriente, tá? Agora, cultura como estudo, aí a gente vai ter no século XIX e no século XVIII, né? A ideia de cultura remete, sobretudo, a 2 perspectivas. Pode ser tanto um cultivo econômico. Eu, por exemplo, sou de uma cidade litorânea chamada Praia Grande, né? Aliás, não sei se tem alguém da Praia Grande aí me assistindo. Beijo grande para vocês, do Oceano, Vila do Sapo, né? É nós que voa, né? E lá na minha cidade, Praia Grande, é muito comum a cultura dos ambulantes de praia, né? Ou talvez você seja de uma cidade onde a economia gire em torno da soja, então é muito, muito comum a gente ouvir, olha, a cultura da soja, ou caso você seja de uma cidade de policultura, né? Ou com por exemplo, milho, ou qualquer coisa do gênero. Então, primeira coisa que cultura remete a um cultivo econômico. Segundo que cultura remete a um cultivo de tradições e de manifestações de um povo. É aquilo que caracteriza um povo, tá? Vamos pensar que a gente tem culturas no Brasil bem bacana, como
festas típicas como boi bumbá, como maracatu, como o congado nas Minas Gerais, ou até o próprio carnaval que marca a nossa trajetória, ou a nossa cultura do beijinho, né, ao cumprimentar. Tem países que isso não acontece. Ou a cultura de a gente suavizar o nome das pessoas nas relações. Então eu sou o Tiago, né? Esse é meu nome oficial, mas aqui é Biro, né? Então as pessoas me chamam de Tiaguinho ou de Birinho, né? Birinho é estranho, mas tudo bem, né? Remete a todo esse arcabouço teórico de uma ideia de cultura. Então, assim, olha, as tradições elas se perpetuam e etc. E aí, lá no século XIX, a gente também tinha um contexto específico. Qual é o contexto específico? O contexto aqui é marcado, sobretudo, pelo ou pelas conquistas do imperialismo. Né? Imperialismo que acaba tendo aí, sobretudo, uma atuação sobre países do continente africano e asiático, né? Onde os países europeus que tinham passado pelas suas revoluções iluministas, né, ou pós-revolução francesa, e vivendo as suas fases da indústria, foram para a África e a Ásia em busca de matérias-primas, para adquirir essas matérias-primas, levarem para os seus países, transformarem em bens ou em produtos e voltarem para esses países colonizados para vender pelas suas quantias específicas. Os países europeus também imprimiam a cultura eurocêntrica sobre países africanos e asiáticos. Por exemplo, imprimiam a fé cristã, imprimiam as relações institucionais por um prisma do Ocidente, porque afinal se colocavam como superiores africanos e asiáticos, ou seja, utilizavam um conceito de revoluções, né, burguesas, de desenvolvimento científico e racional para se colocarem acima e, em nome disso, em nome de uma ciência, em nome de uma razão, em nome até de um aspecto meio que de evangelizador, se viam no direito de, por exemplo, provocarem algumas derrotas e algumas mazelas. Algumas eu estou sendo bem econômico aqui, né? Provocarem várias destruições a grupos nativos africanos e asiáticos, provocarem, por exemplo, vários desvios de rendas, provocando, por exemplo, entre outras coisas, a perda da dignidade humana e cultural desses povos, porque utilizavam o conceito de, olha, somos científicos, somos racionais, somos monoteístas, etc. A verdade está conosco, vocês africanos, vocês asiáticos, vocês estão atrasados. Tá? Surge aí aquilo que a gente vai chamar, pessoal, de uma dicotomia, tá? Uma dicotomia. O que é uma dicotomia? Uma contradição, tá? Da relação eu e outro. Tá? Da relação eu versus outro. Tudo bem? Quando eu falo dicotomia da relação eu versus outro, o que eu estou dizendo? Estou dizendo de que os europeus, ao se colocarem como superiores, acabavam julgando o outro pelos seus próprios valores. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um vídeo nosso aqui na sala, um vídeo que essa pessoa aqui vos fala, de um texto do Laraia Barros, Roque Laraia Barros, da Federal do Paraná, se não me engano, de 2018 a 2017, que diz o seguinte, olha, etnocentrismo, dentre outras coisas, acaba sendo uma reação comum a etnias no mundo, a todas as etnias. Por quê? Porque vão acabar observando o diferente pelos seus próprios valores. Isso é uma coisa que é real mesmo, né? Não tem como a gente escapar dessa observação. No entanto, pessoal, aqui a gente está tendo a entrada, a invasão do europeu sobre um território que não é dele. Então, na verdade, esse etnocentrismo, ele acaba sendo algo invasivo, né? Esse etnocentrismo do imperialismo. O que é o etnocentrismo nessa relação de dicotomia? Né? A gente vai ter um etnocentrismo que nada mais é do que colocar etnocentrismo, tá? Nada mais é do que colocar a sua etnia ou o seu grupo étnico como centro de observação. E é isso que os europeus faziam, tá? Esse etnocentrismo de julgar o outro pelos seus próprios valores era oriundo, tá certo? Tá certo.
ou originava-se, é melhor, né? Originava-se ou casava com outras concepções que aconteciam naquele momento, tá? A gente tem que lembrar também que há a influência de teorias biológicas, né? Que diziam, por exemplo, de um certo evolucionismo das espécies, né? Teorias biológicas, desculpa. O que são essas teorias biológicas? Ó, vamos apontar aqui, ó. A gente tinha o darwinismo, ok? A gente tinha não só o darwinismo, mas também vamos ter o determinismo, tá? E o que é o determinismo? Determinismo é quando a gente julga e observa as demais culturas e as define a partir da natureza. Do tipo, o homem é determinado pelo meio, né? Exemplo básico dessa questão, quando a gente pensa que diz o seguinte, olha, puxa vida, tal fulano é assim porque o lugar em que ele nasceu faz com que ele seja assim, né? O determinismo foi apregoado, foi elaborado em figuras importantes, entre eles por Herbert Spencer. Tá? Então, o darwinismo e o darwinismo na questão do evolucionismo, inclusive, evolucionismo biológico, que dizia de alguns grupos que venceram num processo histórico pelas suas condições biológicas, né, favoráveis. Então, estas influências acabam, sobretudo, gerando na Europa uma sensação de, tipo, temos licença poética para a gente fazer o que a gente quer. E por que a gente tem licença poética? Porque nós somos evoluídos. Né? Por que nós temos licença poética? Ora, porque o nosso território fez com que a gente fosse mais capaz. Esse darwinismo e esse determinismo acabou sendo a causa, né, junto com o etnocentrismo, de surgimento de perspectivas, né? Dentre outras coisas, surgem teorias olha só as teorias que vão surgir. Em primeiro lugar, vão surgir teorias de racismo, né? Com o próprio conceito de raça, como raça sendo algo definido biologicamente. Bom, africanos se comportam assim, porque o cérebro africano é diminuído, há uma menor oxigenação no cérebro, da atividade cerebral. Então, por causa disso, africanos são inclinados à vadiagem, são inclinados, por exemplo, a serem dominados, são indômitos. Cara, é difícil dominar, então só há uma condição. A gente precisa usar da força sobre isso. Ou africanos não conseguem ter um intelecto absurdamente evoluído. E aí, só pra gente pensar que recentemente a gente tem descoberto vários filósofos e pensadores africanos que têm conceitos e teorias, aliás, anteriores a muitos filósofos do Ocidente. Né? Só pra gente pensar isso. Né? Além do racismo, você vê uma ideia de uma raça biológica. Né? Essa ideia de um racismo também fortalece concepções como a própria eugenia. O que é eugenia? Eugenia é limpeza étnica. É eu dizer que, bom, esse grupo aqui ele é inferior, ou esse grupo aqui é a causa do atraso da sociedade ou da sociedade dos continentes africano e asiático. Então a gente precisa tomar medidas necessárias, ou a gente pode tomar qualquer medida, mesmo que venha causar o fim desses grupos ou a diminuição desses grupos, tudo em volta, ou tudo de acordo, ou tudo desejando o progresso. É uma eugenia, é uma limpeza étnico-racial. Além da eugenia, desculpem, além da eugenia e do racismo, vai surgir também, junto com essas condições, uma própria ideia de uma ciência voltada aí, né, sobretudo para legitimar essa hegemonia do homem branco europeu, que é o cientificismo. O cientificismo se caracteriza pelo uso ou utilização da ciência como uma forma, como instrumento aí, dos europeus legitimarem a sua posição mesmo. Olha, a ciência está ao nosso lado, nós somos o estágio evoluído. E aí eu queria destacar para vocês aqui um carinha chamado Cesare Lombroso. Então olha que bizarro que a gente vai ter aqui. Por um bom tempo a gente buscava a ciência e a razão
como categorias e condições de nos colocar em situações favoráveis, sabe? Tipo, poxa vida, assim você vai nos emancipar, a gente vai ser emancipado pela razão. Mas aí, gente, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a ciência a serviço do capital econômico do europeu. A gente tem a ciência aqui a serviço, sobretudo, do genocídio, da morte. A gente tem a ciência aqui a serviço do racismo. A gente tem a ciência a serviço do etnocentrismo, da aversão, sobretudo, às minorias, que é a xenofobia. Então, parece que a cultura está sendo explicada aí por outras condições, ou por outros condicionantes. E o Lombroso é um cara que ele vai estudar o formato craniano dos indivíduos, né? E, inclusive, ele vai fazer vários estudos, né, apontando por que alguns indivíduos na história tomam posturas rebeldes e outros indivíduos na história tomam posturas mais serenas e impositivas, porque são definidos pela massa encefálica, pela caixa craniana, pela raça em que estão inseridos. Um detalhe muito importante é que no Brasil, inclusive, tudo isso aqui é século XIX, tá? Essas ideias elas ganham força, né, entre alguns estudiosos. Tá? Então, por exemplo, no Brasil, eu queria destacar, na viradinha do século XIX para o século XX, um médico chamado Nina Rodrigues. Tá? Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues, ele vai ser um sujeito que vai estudar, basicamente, e vai definir o Brasil por meio de uma vitória branca, condenando o encontro entre raças, né? Dizendo que, por exemplo, o encontro entre raças, as relações interraciais nas questões da sexualidade, é um problema. Sabe por quê? Olha só, vem aqui comigo. Bom, já que racismo se define biologicamente, vai surgir a concepção que existem raças fortes, tá? Raças fracas e raças mestiças ou miscigenadas. No caso aqui, raças fortes seria aqui, o europeu caucasiano. No caso aqui, raças fracas, o africano. Tá? No caso aqui, raças miscigenadas são raças de um sincretismo ou de um hibridismo. Hibridismo e sincretismo é um termo que a gente usa para dizer do encontro de duas coisas, né? Ou de dois polos que supostamente seriam diferentes. Então, o Nina Rodrigues, né, que vai ser um médico da influência dos estudos do Lombroso, ele vai dizer o seguinte, olha, pior que ser negro é negro misturar-se com branco. E o Nina Rodrigues não é o único a pensar isso. A gente tem vários autores no Brasil, do século XIX para o século XX, que vão enveredar essa perspectiva e esse olhar. Tanto, pessoal, que a gente vai ter no Brasil também aquilo que a gente vai chamar de uma política racial de branqueamento, tá? Política racial de branqueamento, que é o seguinte, na sociedade brasileira vão surgir autores, teorias que vão aderir à concepção de que o negro ele deve ser, sobretudo, apagado da história brasileira. Em que sentido que esse negro deve ser apagado na história brasileira? Bom, a gente está no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, além dessa mancha horrível na nossa história que tem a escravidão, que atrasa o mercado consumidor, mas sobretudo atrasa a dignidade humana, a gente não tem a inserção de negros na sociedade brasileira após a escravidão. Tá? E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter uma segregação. E essa segregação, ela nem sempre vai se converter, né, em só uma política de Estado. Ela também pode ser uma segregação naturalizada pela sociedade. Então, a gente vai ter um comportamento de branqueamento na sociedade quando, por exemplo, os imigrantes europeus vão substituir a mão de obra do africano, embora até venham ter condições de trabalho análogo à escravidão, não vão carregarem sobre si os olhares da condenação.
Tá? Então a política racial de branqueamento no Brasil, ela colabora para cada vez mais, né, levar negros à margem da sociedade brasileira. Tá? Tanto que a gente vai ter um conceito que vai surgir aqui nessa política racial de branqueamento, que é a ideia de um colorismo. Tá? Que é basicamente o seguinte, bom, a gente vai diminuir o impacto com que negros venham ter na sociedade. Então a gente vai dizer quem é negro e quem não é negro. Bom, mestiços não são negros, é moreno. Né? Ou seja, você está tirando a identidade dos indivíduos, você está tirando a sensação de pertencimento dos indivíduos. E isso vai ser muito comum, infelizmente, no Brasil, na viradinha do século XIX para o século XX. Tanto que só recentemente, meus queridos, a gente começou a debater esses assuntos em sala de aula, em revistas, etc. E cresceu no Brasil o número de pessoas que se identificam como negras. Assim, Biro, para lá, a gente tem mais negro no Brasil? Olha, a gente não tem mais negros no Brasil, a gente tem mais pessoas que começaram a reconhecer a sua ancestralidade nas suas questões físicas, biológicas, de construção social. Tá? Isso a gente vai chamar de um reconhecimento, que é um oposto a uma ideia de um colorismo. Então você fala assim, nossa, velho, tá vendo aquela pessoa ali, aquela pessoa morena? Ou tá vendo aquela pessoa ali, tipo, ela não é tão negra assim. Bom, isso é colorismo. Eu estou diminuindo, né, a etnia pelo qual ela se originou. Para acabar o nosso vídeo aqui, né, eu espero que eu esteja ajudando vocês, eu estou falando bem lentamente, bem pausadamente, né? A gente vai ter algumas mudanças, no entanto. A gente começa a ter algumas transformações do mundo na viradinha também do XIX, mas em especial na segunda metade do século XX. Bom, a primeira coisa básica é que no século XX, tá? No século XX, alguns elementos vão acontecer. Por exemplo, no pós-guerra, onde judeus sofreram nos campos de concentração, e você sabe muito bem que os judeus sofreram porque os nazistas os viam como raças inferiores, né? Não era raça ariana e tudo mais. Então você percebe como esse discurso de ódio, ele foi um discurso que causou a barbárie, tá? Bom, por causa do genocídio aos judeus na Segunda Guerra Mundial, passou a se perceber no mundo que, entre os ciclos acadêmicos, na verdade a gente já tinha alguns autores que conversavam sobre isso, que raça não pode ser definida biologicamente, né? Pós Segunda Guerra, raça é construção social, né? Ou seja, a sociedade e indivíduos da sociedade vão classificar, vão querer classificar quem é apto e quem é inapto, ou seja, racismo, infelizmente, é uma coisa construída. Mas, pelo menos, quando a sociedade começa a perceber isso, ou quando os setores acadêmicos começam a perceber isso, ao mesmo tempo dão uma resposta bacana. Olha, gente, ninguém pode ser definido pelo seu nascimento. Ninguém pode ser definido pela sua cor. Ninguém pode ser definido pela sua etnia. Pensar a sociedade assim é pensar, sobretudo, uma ideia que naturaliza superiores e inferiores. Então, já que racismo passa a ser visto como construção social, a gente começa a reconhecer que o racismo em si, ele é um mal. E o racismo em si não é apenas um mal, mas é também uma fala de poder. Porque eu estou dizendo, enquanto branco, que eu sou biologicamente superior a africanos. Então eu posso fazer tudo nessa licença poética. Então, detalhe também, né? É bizarro pensar que essa ideia de racismo como construção social, ela só ganha força depois da Segunda Guerra Mundial quando a gente vai ter barbárie no continente europeu. Porque quando a barbárie estava lá na África, tipo, a galera não dava muita bola. Infelizmente, muitas das vezes nós até pensamos isso hoje. Quando acontece uma tragédia no Ocidente, e aí, tipo, a gente vai ter vários avatares, internet e tal, somos todos tal coisa, etc. E de fato, tragédia é tragédia. Morrendo 2 pessoas, morrendo 6 zilhões de pessoas. Acontece uma tragédia na África, na Ásia, no Oriente Médio. Puxa, caramba, quando será que essas regiões vão se dar bem? A gente meio que naturaliza, não dá tanta atenção, a gente não gasta tanto tempo, a gente não faz tantos avatares, etc. E, obviamente, o Brasil acabou passando por essas transformações. A partir dos anos 30, por exemplo, a gente vai ter, no Brasil, a leitura do Gilberto Freire. Tá?
que vai dizer que, na verdade, a sociedade brasileira, a miscigenação, que foi tão condenada, né, pelos autores do século XIX e do comecinho do XX, como, por exemplo, Nina Rodrigues, ela não é ruim. A miscigenação é a chave do progresso. A miscigenação é a chave do desenvolvimento. E aí surge o conceito de uma harmonia racial, que nada mais é do que um equilíbrio entre raças. Tá? A ideia básica de que negros e brancos historicamente se imiscuíram, né, se mesclaram nas relações interraciais, né, por meio do sexo. Então o Gilberto fala assim, olha, não há racismo no Brasil. Nós temos até tensões raciais, mas não há racismo. Né? Diferentemente nos Estados Unidos, dizia o Gilberto Freire. Essa leitura do Gilberto Freire, que suaviza um pouco, né, olha para o africano e para o descendente como alguém que parece que aceitou a escravidão, né, uma docilidade nesse olhar do Gilberto Freire, foi muito criticado nos anos 70. O Gilberto fala isso nos anos 30. Foi muito criticado especialmente por um cara chamado Florestan Fernandes. Tá? Florestan Fernandes, professor da USP, né, que escreve no contexto da ditadura civil-militar de 64 a 85, e o Florestan vai dizer o seguinte, olha, essa ideia de uma harmonia racial que o Gilberto falou é um mito. É o que a gente vai chamar como o mito da democracia racial, que é o seguinte, para o Florestan Fernandes, a história e a trajetória do negro no Brasil, e do escravo no Brasil, primeiramente, é uma história de resistência. O escravo não quer ser escravo. É uma história de luta. Haja visto Palmares, haja visto Malês, haja visto a própria Conjuração Baiana, haja visto os negros fugindo, né, pelas fazendas durante o período da cana-de-açúcar, depois do ouro, depois do café. Então, a primeira coisa é uma história de resistência. Segunda coisa, o negro foge e, para não morrer também, ele vai ter que assimilar os valores europeus para garantir a vida. Só que assimilar os valores europeus já implica em matar a própria cultura africana, matar os ancestrais. Então a minha religião eu deixo na África. Aqui, para sobreviver, eu vou assumir a religião do branco dominador. Né? Outra coisa, para o Florestan Fernandes, os negros não foram inseridos na sociedade brasileira após a escravidão. Muito pelo contrário. Né? Há um processo de apagamento ou esquecer, apagamento é feio, de deletar a história, ou deletar a presença dessa galera. Então ele vai dizer o seguinte, olha, falar de harmonia racial no Brasil é um mito que é comparado ao mito de uma democracia racial, que é a falsa noção de que neste país brancos e negros têm os mesmos direitos e que a história de negro não é sofrida. É muito comum, às vezes, aparecer questões do vestibular sobre isso daqui. E, eu já vi aluno muito bom zerando por bobeira, né, errando a questão por bobeira. Porque ou aquela de somatória, tipo 01, 02, 04, 08, 16, ou aquela tipo assertiva. 1, tal, 2, tal, 3, tal, 4, tal. Apenas 1 e 2 estão certos, sabe esses negócios? E dizia mais ou menos o seguinte, o mito da democracia racial diz que brancos e negros têm os mesmos direitos. Aí a última, a 16, um exemplo, ou a 4. Precisamos criar políticas de afirmação e reparação histórica. E eu vi um monte de aluno bom marcando essa. Gente, quando cair mito da democracia racial, põe a mão sobre o mito, lê a questão e pergunta, pera lá, mas isso é uma democracia ou isso é um mito? Por exemplo, abri aqui a questão. Brancos e negros possuem os mesmos direitos na sociedade brasileira. Aí eu pergunto, isso é verdade ou isso é um mito? Isso é um mito. Claro, tem que ter a ver com o texto. Se for um mito, você marca. Assim, é necessário adotar políticas de reparação histórica para negros no Brasil. Pera, isso é verdade ou isso é mito? Isso é verdade, isso não é mito. Então você não marca. Tudo bem? Um beijo grande de vocês. A gente se vê em um próximo vídeo. Sucesso para todos vocês. Tchau, tchau.